Olá, amigo investidor, seja bem-vindo ao canal Upside Financeiro. Hoje nós vamos fazer uma rápida análise de Alupar e tentar entender o grande potencial de crescimento dessa empresa para os próximos anos. Bom, a Alupar é uma empresa do setor elétrico e ela atua no segmento de geração e de transmissão, sendo que desses dois, o carro-chefe da empresa hoje é o segmento de transmissão. A Alupar é uma das maiores companhias do segmento de transmissão no Brasil hoje em termos de receita anual permitida. Ela possui 29 ativos de transmissão, isso equivale a 7.214 km em linha de transmissão, sendo que 6.400 já estão operacionais e 806 estão em fase de implantação. As atividades de geração da Alupar elas são focadas em usinas de pequeno e médio porte. Então, como podemos ver aqui, a Alupar ela está distribuída por boa parte do território nacional. Ela possui vários ativos de geração. Esses em azul aqui são ativos que já estão operacionais e esses verdes aqui estão em fase de implantação. Então, a Alupar ela tem arrematado muitos leilões de transmissão desde 1999 e nós percebemos aqui que não é todo leilão que ela arremata. Então, ela procura se posicionar naqueles empreendimentos que realmente vão gerar uma taxa de retorno bastante satisfatória para ela. Então, desde 2006, ela vem crescendo bastante ali os ativos de transmissão da companhia e isso consolidou ela hoje como uma empresa privada do segmento de transmissão no Brasil. Então, a estrutura corporativa da Alupar ela é bem complexa. Como eu falei, ela é uma holding, né? Então ela tem a participação aqui em vários empreendimentos. Alguns empreendimentos são 100% Alupar, em outros ela entra em processo de joint venture, né? Que é quando duas empresas se juntam para realizar um empreendimento em comum. Outra coisa interessante aqui é que nos mesmos moldes da Taesa, as concessões da Alupar elas são de categoria também 2 e 3. Então ela possui ainda muitos ativos de categoria 2 que são indexados ao IGPM e eles têm aquele prazo de aniversário de 15 anos, né? Ou seja, a partir do 16º ano, a receita anual permitida desses projetos aqui indexados pelo IGPM, eles vão cair pela metade. No entanto, os projetos mais recentes aqui, de 2007 para cá, eles são indexados pelo IPCA e eles não vão sofrer essa queda de 50% na receita anual permitida. Em questão de dividendos, a Alupar ela já foi uma excelente pagadora de dividendos no passado, em função da alta previsibilidade, né, e do baixo risco das suas receitas. Como nós vemos aqui, o dividend yield da Alupar ele oscila ao longo do tempo. Por quê? Porque a empresa ela tem a característica de passar por ciclos muito fortes de investimento. E durante esses ciclos, ela retém boa parte do lucro dela para estar investindo nos novos projetos. Como nós podemos ver aqui, em 2013, 2014, 2015, ela realizou um payout bastante alto, tá? 127% do lucro líquido, 101% do lucro líquido, 88% do lucro líquido. No entanto, de 2016 até o ano de 2020, ela está passando por um ciclo muito forte de investimento. Esse ciclo de investimento em novos projetos vai praticamente dobrar a receita anual permitida de Alupar em 2023. Em decorrência desse ciclo muito forte de investimento em novos projetos, visando essa franca expansão, ela reduziu bastante o payout de dividendos. Tá? Mas eu acredito que, a partir do momento que esses projetos já estejam totalmente operacionais e a receita anual permitida ela esteja fluindo de maneira normal para o fluxo de caixa, ela pode voltar a essa faixa aqui dos 100%, 88% de payout. Isso vai representar um dividendo bastante interessante para o acionista que tiver a paciência de segurar a Alupar, esperar esse forte ciclo de investimentos passar. Para ela tem como preceitos fundamentais da companhia, né, a disciplina financeira e a forte geração de caixa. Isso se reflete nesses baixíssimos níveis de alavancagem que a empresa possui. Então a empresa ela retém mais dividendos, né, ela fica com caixa mais robustos, ela procura trabalhar menos alavancada durante esses ciclos fortes de investimento e quando termina esse ciclo de investimento, caso não haja projetos interessantes para ela continuar expandindo, ela retém o lucro líquido e distribui para o acionista. Então a gente vê que agora no segundo trimestre de 2021 ela ficou na casa de 1,6 dívida líquida sobre EBITDA, levando em consideração que ela é uma empresa do setor elétrico, né, e a maioria das elétricas trabalham bastante alavancada, a 2,8 vezes dívida líquida sobre EBITDA, algumas 3,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Você pega a Alupar a 1,6 dívida líquida sobre EBITDA e esse nível de endividamento tão baixo, ele acaba reforçando a tese de que no momento que a empresa terminar esses novos projetos, ela tem total possibilidade de ser uma excelente pagadora de dividendos, né? Uma vez que o lucro operacional dela vai crescer bastante, a dívida está muito baixa, então não tem porquê, né, a empresa não distribuir uma quantidade aí bastante interessante de dividendos no futuro. Bom, então analisando aqui o resultado do segundo trimestre de 2021, nós já percebemos inicialmente aqui a entrada em operação de 3 usinas hidrelétricas, tá? De La Virgen. Tá? Essas usinas hidrelétricas aqui são oriundas de um investimento que a Alupar realizou
em La Virgen, no Peru, comprando a participação acionária nessas unidades geradoras. Então, o case da Alupar é especializado nisso, ok? Ela investe em pequenas e médias unidades geradoras de energia, ela pega essas unidades, ela realiza uma modernização dessas empresas e depois dessas empresas em total condições de operar, ela começa então a receber ali os proventos das concessões. Então já temos aqui mais 2 projetos de transmissão, já quase que em fase de finalização, que já vão também contribuir com algum faturamento adicional para a companhia no próximo ano de 2022. Os destaques financeiros de empresas do segmento de transmissão, elas sempre vão vir aqui através de 2 modelos, que é o modelo societário, IFRS, e o modelo regulatório. Nós vamos estar utilizando o modelo regulatório, tá? Já que esse modelo IFRS aqui ele causa distorções e ele já não é considerado o modelo ideal para analisar a geração de caixa das empresas do segmento de transmissão. E como nós sabemos aí que a Alupar ela possui aí ativos de geração, mas que o carro-chefe dela é o segmento de transmissão, nós vamos estar nos atendo aqui ao modelo regulatório, justamente para a gente poder desprezar aqui qualquer distorção. A comparação aqui, ó, trimestre a trimestre, né, a receita líquida dela subiu 35%, saindo de 426 milhões no segundo trimestre de 2020 e vindo em 579 milhões agora no segundo trimestre de 2021. Tá? A margem EBITDA cresceu também, saiu de 75%, subindo para 82%. Nós sabemos, né, que esse segmento de transmissão ele realmente apresenta ali margens bastante elevadas, tanto que várias empresas agora estão entrando nos leilões de transmissão, né? Empresas que antes não eram desse segmento, como a NBR, a ENGIE também, justamente porque esse segmento de transmissão ele é altamente rentável. Então nós temos aqui, ó, o lucro líquido saiu de 50 milhões no segundo trimestre de 2020, indo para 79 milhões no segundo trimestre de 2021, representando um aumento aqui de 58%. Bom, então quando você vai analisar aqui o resultado financeiro das empresas, você realmente tem que analisar aqui item a item, né? A receita líquida, o resultado financeiro, a margem EBITDA, mas principalmente você tem que prestar atenção se houve melhora aqui no lucro líquido, tá? Porque às vezes a empresa ela reporta ali um resultado operacional altíssimo, no entanto, quando chega ali no lucro líquido, existe retração de lucro líquido. Aí, nesse caso, aí, tem que analisar o que está acontecendo. Então, no caso da Alupar, não tem nenhum tipo de anormalidade. Tá? Então, a receita líquida melhorou bastante, a margem EBITDA melhorou um pouco também. Já o lucro líquido da Alupar, ele melhorou de maneira bastante expressiva. Tá? Então, um aumento de 58% no lucro líquido evidencia que a empresa está realizando realmente ali um bom trabalho, tanto no desenvolvimento e gestão dos novos projetos de transmissão e geração, como também na gestão operacional da empresa em si, né? Então vai reduzindo os gastos, vai tornando a empresa mais eficiente e no final das contas é isso que a gente vê, melhora em vários indicadores aqui. Então mesmo que a empresa fique um tempo sem pagar dividendos e ela utilize as suas receitas, os seus lucros para novos projetos que vão tornar ela ainda mais rentável no longo prazo, isso pode ser uma estratégia também muito boa para o longo prazo, tá? Bom, os destaques financeiros regulatórios aqui nos mostram que a receita líquida regulatória saiu de 426 milhões indo para 579 milhões. Tá? Esse excedente de 134 milhões aqui foram justamente aqui os novos projetos que já entraram em operação. Tá? Então o lucro líquido final ficou na casa de 79 milhões, isso representa um aumento de 58% comparado aqui ao segundo trimestre de 2020. Tá? Já a questão da dívida a gente não precisa se prolongar tanto aqui, que a gente verificou que o indicador que mostra o endividamento da empresa, dívida líquida sobre EBITDA, está em patamares baixíssimos, tá? Então a empresa está bem controladinha ali, não tem por que se preocupar. Outra coisa interessante sobre a Alupar é que ela possui, em sociedade com a Taesa, aí, uma joint venture, né? Que é essa transmissora brasileira de energia. A joint venture, né, são quando 2 companhias se unem em caráter temporário para a realização de um empreendimento comercial. Nesse caso é a TBR. Essa joint venture com a Taesa, ela totaliza aí 13 concessões de transmissão de energia. E nessa joint venture entre a Taesa e a Alupar, existe um acordo entre elas que determina que, caso a CEMIG saia do controle da Taesa, a Alupar tem direito de comprar a participação da Taesa nessa joint venture. Esse já seria um gatilho excelente de crescimento para a empresa. Tá? Então, sabemos aí que a Taesa ela está em processo aí de privatização e caso ela de fato seja privatizada, né, essa joint venture aqui ela vai passar de maneira integral para a mão da Alupar, gerando um novo gatilho de crescimento para a empresa. Aí. Mas, no entanto, nós temos que entender o cenário atual da empresa, que é de franca expansão. Ela investiu forte ali nos anos de 2015 ao ano de 2019, por isso ela está numa fase de retração ali dos seus dividendos. Muito provavelmente, né, com a dívida bastante controlada e com as receitas crescendo de maneira robusta até 2023, ela tem total condição de pagar um dividend yield excepcional para os acionistas que estiverem comprando hoje. Bom, analisando aqui o histórico do PL, então no ano aqui de 2015, 16, 17, esse PL ficou na casa dos 13, 14.
No entanto, ele está caindo bastante. Por que esse PL está caindo? Justamente porque o lucro líquido está subindo bastante, no entanto a cotação está estagnada ali na casa dos 25, tá? Então acontece essa distorção aqui no preço sobre o lucro. Então esse EV sobre EBITDA aqui ele representa quanto tempo a geração de caixa da companhia levaria para comprar ela. Então levaria pouco mais de 3 anos. Isso aqui mostra como ela está com uma forte geração de caixa agora nos últimos anos. Então era 6, caiu para 5, caiu para 4. Mais com esses diversos projetos entrando em fase de operação, aumentando a geração de caixa dela, acabou trazendo esse EV sobre EBITDA para casa dos 3,21. Então o ROIC da companhia dobrou nos últimos 5 anos, o ROI também cresceu bastante. Normalmente, empresas que possuem ROI elevado e ROIC elevado são empresas que apresentam vantagens competitivas. Tá? Então, mais uma coisa para você ficar de olho aqui na Alupar. Por fim, para finalizar essa análise aqui, vamos verificar aqui a questão da receita líquida e do lucro líquido da empresa. Bom, então veja só, a receita líquida ela permaneceu lateralizada por 7 anos, tá? Então de 2011 a 2017. Então em 2013, 2014, 2015, 2016 e principalmente aqui em 2017, ela participou de diversos leilões de transmissão, fez aquisição de algumas unidades geradoras também e passou por um ciclo de investimento bem pesado. E a gente pode ver o reflexo disso já em 2018, né, a receita líquida e o lucro líquido crescendo um pouquinho. Então já em 2019, né, a receita líquida e o lucro líquido já crescem de maneira bem mais forte. Em 2020 também houve um crescimento acentuado e eu acredito que em 2021 e 2022 essa tendência de crescimento dos lucros líquidos ela vai continuar acontecendo, tá? Por quê? Justamente por causa daqueles diversos projetos que ela passou aqui, ó, 3, 4, 5 anos investindo e eles vão estar entrando em operação justamente aqui no final de 2021 e no final de 2022. Bom, então eu tenho aqui uma participação na Alupar, né? Estou acompanhando aí trimestralmente o resultado da empresa, estou gostando bastante do que a gestão tem oferecido para os acionistas, tem gerado valor para os acionistas ao longo dos anos. E a cereja do bolo aqui é a TBE, já que a Alupar ela possui o direito de compra caso a Taesa seja privatizada. E o que a gente vê acontecendo no governo de Minas Gerais é justamente essa pequena movimentação para privatização da Taesa. E caso a Alupar ela realmente exerça, né, esse direito de compra, ela está em níveis de endividamento muito tranquilo, então ela pode sim tomar mais dívida justamente para comprar essa parte da Taesa. E esse daqui vai ser mais um gatilho de crescimento muito forte para a Alupar. Bom, meu amigo, é isso. Se você gostou desse conteúdo, te peço, se inscreva no meu canal, dê um like nesse vídeo, me dá essa força e até o próximo vídeo.